Olá, meus amigos, graças a Deus, que Deus abençoe a todos vocês de uma forma muito especial. Nesta manhã estamos aqui de volta para levar até você uma palavra amiga, uma palavra de fé, a você que está agora aí, abriu aí o seu canal e de repente encontrou aí a palavra para o seu coração nesse dia, tá certo? E eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte no seu coração. E hoje eu gostaria de falar acerca de algo muito importante, algo importantíssimo para todos nós, inclusive para você que está agora participando aí do nosso canal, tá certo? Aqui no livro de Mateus, no capítulo 14 e o versículo 25, diz assim: E na quarta vigília da noite foi ter Jesus com os seus discípulos andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram atemorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. Que coisa, né? Você veja, a palavra de Deus fala acerca de algo importante. Nós não devemos olhar para as circunstâncias. A Bíblia diz que quando os discípulos viram o Senhor Jesus andando sobre as águas, eles nunca tinham visto isso, né? Nenhum homem até então, nenhum homem andou sobre as águas. Aliás, a Bíblia fala que tanto Jesus como Pedro depois, né? Quando eles viram aquela situação, eles disseram: é um fantasma, ficaram apavorados, ficaram atemorizados. Entretanto, o Senhor Jesus disse: não temas, sou eu. E aí, quando ele falou isso, Pedro naturalmente disse: Senhor, és tu mesmo? Manda eu ter contigo. Aí Jesus disse: venha, Pedro. E Pedro caminhou sobre as águas. O que eu quero frisar nessa passagem: Pedro caminhou sobre as águas, sobre a palavra de Deus, sobre a palavra do Senhor. O Senhor disse: venha, Pedro. E sobre a palavra do Senhor Jesus, ele confiou, ele acreditou naquela palavra quando ele disse: venha. E Jesus está dizendo isso também nos dias de hoje, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Ele quer mudar a sua história, ele quer tirar esse fardo que talvez esteja nas suas costas, um fardo financeiro, um fardo espiritual, um fardo familiar, um problema que vem te abatendo, que vem tornando a sua vida não tão boa quanto você gostaria que fosse, não é verdade? Entretanto, quando Pedro começa a caminhar sobre as águas, você vê como é que o inimigo faz, né? O inimigo criou uma situação, houve um vento forte, houve uma tempestade, e as águas começaram a balançar, a sacudir. E ele então, até então, andando sobre as águas, ele reparou na força do vento. E naturalmente ele começou a se afundar. Esse reparar
significa quando a pessoa ela toma uma atitude de fé, ela se levanta, ela vai em frente, ela luta, ela se esforça e ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo. É natural que as tempestades, elas sobrevêm. É natural que elas venham. Mas é aí que a gente tem que permanecer focado. Você precisa estar focado em Cristo Jesus. Enquanto ele estava olhando para o Senhor Jesus, tudo corria às mil maravilhas. Mas, quando ele deixou de olhar para o Senhor e reparou na força do vento, você vai ver que ali, agora, ele começa a afundar. Ou seja, quando você tira os seus olhos de Cristo, quando você deixa de olhar para Cristo e começa a olhar para a dificuldade, começa a olhar para os problemas, é natural que você entra nesse tipo, nessa dimensão. E aí, naturalmente, o sofrimento começa a agir. Ora, meu amigo e minha amiga, a Bíblia fala que ele reparou o vento, ele olhou para o vento. Quantas pessoas, quando estão caminhando, e elas deixam de ser felizes porque elas caminham olhando para a dificuldade, olhando para o problema, olhando para a situação, para a circunstância a qual ela está vivendo. E quando, na verdade, quando o Senhor disse venha, ele está dizendo venha. Ele é o responsável. Ele é aquele que não vai permitir você cair. Ele não vai permitir a sua caída. Ao contrário, se Deus está dizendo venha, é porque Ele quer dar a você a condição necessária para que você possa ir em frente, para que você possa enfrentar essa situação. E quando ele, então, começa a reparar na força do vento, ele afunda. Ora, meu amigo, minha amiga, quantas pessoas elas estão caminhando dessa forma, olhando para as circunstâncias. Mas Jesus, vendo aquela situação, Pedro então começou a afundar. Mas veja, quem era Pedro? Antes de ele conhecer o Senhor Jesus, ele era um pescador. Mas pelo menos ele podia sair nadando ou se esforçando para chegar até o barco, não é verdade? Porque o barco estava lá. Mas ele se esqueceu disso, ele esqueceu que sabia até nadar. E quantas pessoas são assim? Elas esquecem que ela agora tem Jesus, agora ela tem a palavra, agora ela tem uma fé solidificada em Cristo Jesus. Então, quando nós estamos em Cristo, não significa que a dificuldade vai deixar de existir. Não significa, porque agora eu tenho Cristo, que eu não vou passar por problemas, por N dificuldades. Muito pelo contrário, às vezes até em situações mais difíceis. Mas com um detalhe. Aonde está a diferença então, pastor? A diferença está naquele que eu confio, naquele que eu depositei a minha fé. E a Bíblia fala claramente a respeito da fé. Jesus disse assim, olha, tudo quanto pedirdes com fé, crendo, recebereis. Tudo. Tudo que pedirdes com fé. Então, é necessário que nós tenhamos a confiança. É necessário que nós confiamos em Deus, que nós entregamos a nossa vida a Ele, para que assim nós possamos vencer os N obstáculos que aparecem contra nós. Eu fico meditando na palavra de Deus e eu me lembrei de algo aqui muito sério. Certa vez tinha uma pessoa que estava com uma filha com um problema seríssimo. O filho poderia ter nascido morto, poderia nascer com problemas, assim o médico disse, foi constatado. E ele então chegou na igreja desesperado. Mas pastor, olha, a situação é essa. E eu falei, não, confia em Deus. Acredita em Deus, vamos orar, vamos clamar, vamos falar com Deus, vamos determinar a mudança dessa situação.
E foi quando nós oramos e, passado alguns dias, ele voltou à igreja, alegre, feliz, sorridente, dando glória a Deus, porque a vida dele, a vida da filha tinha mudado. E tempos depois, essa filha foi até a igreja, levou o seu menino recém-nascido e nós apresentamos ele a Deus. É a coisa mais linda. E o menino nasceu perfeito, perfeitamente, bem mesmo. Tranquilo. Então você vê que o mesmo Jesus que operou no passado é o mesmo Deus que opera hoje, que está operando e que quer operar também na sua vida. Ah, mas a minha situação é uma situação financeira. Deus, ele dá uma saída, ele mostra um caminho. Ah, o meu problema é uma doença, para a medicina condenatória, é um câncer, é uma AIDS, é isso. Para Deus, nada é impossível. E a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Ora, se você crê, o milagre vai acontecer. Claro que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus não façam como Pedro, não fica reparando na força do vento, não fica olhando para a dificuldade, não fica olhando para as circunstâncias. Você veja que Pedro foi o segundo homem que andou sobre as águas. Jesus andou sobre as águas, Pedro também andou sobre as águas. Eu vou falar uma coisa para você interessante. Pedro foi um homem que experimentou a glória de Deus de todas as formas. Para você ter uma ideia, a Bíblia relata lá no livro de Atos dos Apóstolos algo muito importante. Quando Pedro colocava os doentes, os enfermos à beira do caminho, e quando Pedro passava, a sombra de Pedro curava os doentes, curava os enfermos. Então você vê o que é o poder de Deus. A sombra de Pedro, quando passava sobre os enfermos, sobre os endemoniados, eles eram libertos, eram curados pela graça de Deus. Ora, você veja que esse homem chamado Pedro, ele experimentou da glória de Deus de várias formas. E assim também Deus quer fazer na sua vida nos dias de hoje. Ele quer dar a você vitórias em todos os sentidos da sua vida. E a Bíblia diz claramente, né? Como diz aqui, né? E ele disse: vem, Pedro. E descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Andou, ele caminhou sobre as águas. Você já imaginou andar sobre as águas? É uma maravilha, é o poder de Deus manifestado na vida dele. Mas veja, logo em seguida, reparando no versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo. Reparando na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Reparando na força do vento. Vê o que está te levando a esse desespero tão forte dentro de você, que não deixa você dormir, que não deixa você ter paz. Você está trabalhando mal, seus negócios não estão legal, seu relacionamento não está bem. Sabe por quê? A Bíblia diz que Pedro reparou na força do vento. Reparar significa ficar olhando, ficar preocupado. Será que funciona? Será que vai dar certo? Será que vai mudar? Como que Deus vai fazer? De que forma que Ele vai fazer? Deus vai fazer do jeito dele. Você apenas, simplesmente, você tem que crer. Quando Jesus disse: venha, Pedro. Pedro, então, começa a andar sobre as águas. Começa a andar sobre as águas.
você também vai caminhar sobre essas dificuldades. Você vai vencer a partir de agora. Sabe por quê? Porque Deus está te chamando. Deus te escolheu. Não foi à toa que você entrou nesse canal. Não foi à toa que a palavra de Deus chegou até você, está chegando até você. Não, não é à toa, não. Deus tem algo para você. Você tem fé. Você acredita em Deus. É ou não é? Você acredita em Deus. Você confia em Deus. Sim ou não? Mas pastor, mas por que então eu estou passando por esse sofrimento? É como se eu tivesse como Pedro. Eu estou afundando dia após dia. É muito fácil de entender. Quando a gente repara, quando a gente olha para a circunstância, quando a gente olha para o problema, a gente começa a afundar. Porque aí aquilo começa a entrar nos pensamentos. Os seus olhos começam a olhar para aquela situação e aí começa a criar uma situação negativa dentro da pessoa. Mas Pedro não estava com Jesus? Pedro não estava caminhando? Por que agora ele se afunda, começa a afundar? É o que eu estou te dizendo. Ele começou a reparar na força do vento e afundar-se e gritou: salva-me, Senhor, tem misericórdia. Ô Jesus, não deixa eu morrer, não deixa eu ficar nessa situação. Aí Jesus, para mostrar para ele o seu poder, a sua graça, veja, Jesus também não condenou, mas chamou a atenção dele. Ele diz assim, ó, e prontamente, imediatamente, Jesus estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus não disse que ele não tinha fé, ele disse: homem de pequena fé. Então, quanto menor é a fé da pessoa, menor serão as bênçãos na vida dela. Quanto maior for a sua fé, quanto maior for a sua confiança em Deus, maiores serão as bênçãos, os milagres na tua vida. Eu tenho certeza que Deus quer fazer algo grande para você. E diz assim, ó, e subindo ambos para o barco, cessou o vento. Subir no barco, estar com Cristo, gozar dos privilégios. E o vento cessou. Jesus não precisou falar com o vento. Ele simplesmente deu uma instrução a Pedro, colocou Pedro no barco, entrou junto e o vento cessou. Sabe o que significa isso? As tempestades sempre vêm. Um dia você levanta feliz, outro dia você está triste, outro dia está cansado, outro dia está meio desanimado, outro dia está cheio de fé. É a vida, você vai ter que viver. Mas à medida que você vai vivendo e vai crendo em Deus, os milagres também vão acontecendo. Ora, meu amigo e minha amiga, Deus tem algo maravilhoso para te dar. Deus vai mudar a sua vida. Eu só quero te dizer uma coisa, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Sabe, vai lá, faz a sua oração, se ajoelha, fale com Deus, clame ao Senhor de todo o seu coração. E a sua vida será completamente transformada pela graça de Deus. Tá certo? Olha, eu quero deixar para você aí, aqui no cantinho, eu vou deixar para você aí, para você dar o seu like, se inscrever e também comentar. Comenta. Por exemplo, no comentário, você pode escrever para a gente, dizendo: olha, pastor, ore por mim, ore pela minha família, ore para o meu negócio, ore para a minha empresa. Vou estar orando por você, tá certo? Vai ficar aqui, ó. É só você
Você dá o like, se inscreve e faz o seu comentário aí na descrição. Faz o seu comentário, manda para mim, faz o seu comentáriozinho. O que você está passando, o que você está enfrentando, qual é a sua situação. Eu vou ter um imenso prazer em te ajudar. Tá certo? Quero mandar um abraço a todas as pessoas que estão ouvindo o nosso programa lá em Recife também. Tá ok? Deus abençoe a todos vocês com muito carinho. E nós vamos agora entrarmos em oração, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, eu oro em favor dessas pessoas que estão passando por um momento difícil, e a Tua palavra diz que tudo que nós pedirmos em oração, crendo, receberemos. E neste momento estamos orando, clamando, estamos invocando o Deus dos deuses, o Deus que pode fazer milagres, o Deus que pode trazer à existência as coisas que não existem. Meu Deus, eu oro neste momento para esta pessoa que está sofrendo, que está no leito de dor, no hospital, numa clínica, no presídio, essa pessoa viciada, doente, essa pessoa que está passando um problema financeiro. Dá a ela vitória, repreende, meu Deus, toda a força do mal, toda espécie de enfermidade, que caia por terra agora e que ela seja abençoada pelo poder do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus possa te abençoar grandiosamente no nome do Senhor Jesus. Fique com Deus e até o próximo programa, tá certo? Deus te abençoe.